Meninos, meninas, vou apresentar a vocês agora um trabalho definitivo sobre ligações químicas, ligações interatômicas, iônica, covalente e metálica. Um tratado completo para que você possa diferenciar e entender as características de cada uma dessas ligações. Vamos lá. Ligações químicas. Nessa aula, vamos entender tudo sobre ligações interatômicas. Primeiro, vamos ver por que uma ligação química ocorre. Que raios leva um átomo a se ligar a outro átomo? O objetivo da ligação química é estabilizar os átomos ligantes. E como é que esses átomos ficam mais estáveis? Esses átomos adquirem uma maior estabilidade, pois ao se ligarem, eles preenchem os orbitais que estão semi-preenchidos. Isso leva esses átomos a um estado de maior estabilidade. Vamos ver, por exemplo, o oxigênio. A distribuição eletrônica do oxigênio, que tem 8 elétrons, é 1s2, 2s2, 2p4. 1s2 é a primeira camada. 2s2, 2p4 é a segunda camada. E, portanto, a camada mais externa, que nós chamamos de camada de valência. Observe que na camada de valência eu tenho 4 orbitais. Dos 4 orbitais, 2 estão totalmente preenchidos, mas 2 estão semi-preenchidos ou incompletos. Portanto, por que o oxigênio se liga? Exatamente para completar esses 2 orbitais que estão semi-preenchidos ou incompletos. Como ele tem 2 orbitais incompletos, ele pretende fazer 2 ligações. E nós podemos dizer, portanto, que o oxigênio é um elemento bivalente. Com isso, nós entendemos o porquê de uma ligação. Agora, vamos ver como é que essa ligação se forma. Bom, nós já sabemos que uma ligação ocorre para completar os orbitais semi-preenchidos ou incompletos de cada átomo ligante. Agora, como é que essa ligação ocorre? Vou pegar 2 átomos aqui, o X e o Y, cada um com um elétron, um orbital. Portanto, esses átomos apresentam um orbital semi-preenchido ou incompleto. Esses orbitais vão se unir. Eles se fundem e deixam de ser orbitais atômicos, orbitais do átomo X e do átomo Y, e passam a ser um orbital molecular. Esse orbital molecular pertence tanto ao X quanto ao Y. Então observe que agora, ao invés de 2 orbitais incompletos, eu tenho um orbital completo pertencendo simultaneamente a X e Y. Então, como é que ocorre uma ligação? Pela fusão dos orbitais semi-preenchidos. Quando a ligação entre os átomos for uma ligação covalente, o resultado da união desses átomos é denominado molécula. E por isso, as ligações covalentes também são denominadas ligações moleculares. Vamos entender o que vem a ser uma ligação covalente apolar. Numa ligação covalente apolar, os átomos que se ligam possuem a mesma eletronegatividade. E os elétrons do orbital molecular ficam uniformemente distribuídos entre os 2 átomos, ou seja, a frequência dos elétrons em cada átomo é a mesma. Essa ligação não produz carga elétrica, porque os elétrons ficam uniformemente distribuídos. Ligação covalente ou polos. Os átomos ligantes já não apresentam a mesma eletronegatividade. Os elétrons agora não vão ficar uniformemente distribuídos, eles vão ficar mais tempo perto do elemento de maior eletronegatividade. No caso, essa nuvem lilás representa o orbital molecular. Observe que ela está deslocada para o átomo verde. O átomo verde é mais eletronegativo que o átomo azul. E aí os elétrons ficam mais tempo perto do átomo verde. A não uniformidade orbital vai gerar cargas elétricas. O átomo que fica com o elétron mais tempo assume uma carga negativa e o outro assume uma carga positiva. Essas cargas, elas não são totais, elas são parciais. Por que parciais? Porque o elétron não pertence ao átomo verde. O elétron fica mais tempo perto do átomo verde. E essas cargas é o que eu vou posteriormente denominar de número de oxidação.
Como nós já dissemos, quando a ligação entre os átomos é uma ligação covalente, essa ligação vai gerar uma molécula. Vamos ver agora como é que eu construo a fórmula das moléculas resultantes da ligação dos átomos. O composto formado por ligações covalentes são representados por uma fórmula denominada fórmula molecular. Observe, isso aí é a estrutura da água. Isso é a fórmula estrutural da água. Hidrogênio e oxigênio. Fórmula da estrutura. Quem está ligado a quem e como. A fórmula molecular descreve a quantidade de cada átomo na molécula em análise. Quando eu tenho 2 hidrogênios, H2O. Agora, o que me leva a concluir que a água tem que ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio? Como eu construo essa fórmula molecular? Vamos no primeiro exemplo. Vamos pegar uma molécula formada por hidrogênio e cloro. O hidrogênio só tem um elétron, portanto a distribuição eletrônica dele é 1s1. O cloro tem 17 elétrons, então 1s1, 2s2 e por fim 3s2, 3p5, que é a camada de valência, que é a camada pela qual os átomos se ligam. O hidrogênio só tem um elétron, portanto ele tem um orbital incompleto. Então eu digo que o hidrogênio pretende fazer uma ligação. Então o hidrogênio é um átomo monovalente. O cloro, por sua vez, tem 4 orbitais na camada de valência, um orbital S e 3 orbitais P. Observe que o orbital S está completo. No caso do subnível P, que é formado por 3 orbitais, eu tenho 2 orbitais completos e um orbital incompleto. Portanto, o cloro deseja formar uma ligação para completar esse orbital que está incompleto. O cloro também é um elemento monovalente. Então, quando eu ligo 2 átomos monovalentes, a proporção entre eles é de 1 para 1. Daí a fórmula molecular resultante é HCl. Vamos dar um outro exemplo. Qual é a molécula formada por hidrogênio e oxigênio? O hidrogênio eu já vi, ele é monovalente, ele só tem um orbital incompleto. O oxigênio tem 8 elétrons e a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p4. Vamos me preocupar apenas com a camada de valência. Na camada de valência ele tem o subnível S com apenas um orbital, com 2 elétrons. Esse orbital ou subnível está totalmente preenchido. No entanto, no subnível P, que tem 3 orbitais, um total de 4 elétrons, observe que dos 3 apenas um está completo e os outros 2 estão incompletos. Então o oxigênio deseja fazer 2 ligações. O oxigênio é bivalente. Ora, quando você une um elemento monovalente a um elemento bivalente, eu preciso, logicamente, de 2 monovalentes para cada bivalente. Então eu preciso de 2 hidrogênios para cada oxigênio. Daí sai a fórmula molecular da água. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. H2O. Entenderam como é simples? Agora eu vou para uma molécula formada de hidrogênio e nitrogênio. Vamos levantar um pouquinho nesse nível. Hidrogênio já cansei de ver, você deve estar, cara, esse cara não tem outro exemplo. Mas é que eu quero fixar um, para você botar sua atenção só no outro. Hidrogênio, lá, só tem um elétron, ele é monovalente. O nitrogênio tem 7 elétrons. 1s2, 2s2, distribuição eletrônica, ali nos postos, vocês estão cansados de saber isso. Subnível S tem apenas um orbital. Esse orbital tem 2 elétrons, está totalmente preenchido. Feliz, sonhando, sem nenhum problema. Enquanto que o subnível P está um caos. Ele tem 3 orbitais e cada orbital com um elétron, ou seja, os 3 orbitais estão incompletos. Ele vai querer fazer 3 ligações que vai pagar o platofome do hidrogênio. Olha, o hidrogênio é monovalente, o nitrogênio deseja fazer 3, é trivalente. Consequentemente, para cada nitrogênio são necessários 3 hidrogênios. Adivinha qual é a fórmula molecular, fofos? NH3. Alguém deve estar se perguntando, por que ele não botou o H na frente do N? Porque H na frente é característica normal de um ácido. De um modo geral, numa análise rasa, só tem 2 substâncias que começam por H e não são ácidos. A que mata a sede, a água e a que descolore o cabelo, a água oxigenada, H2O e H2O2. Todo o resto, começando por hidrogênio, é um ácido. Como o NH3 não é um ácido, eu não começo por hidrogênio. Isso é uma coisa que a gente vai ver melhor na nossa aula de funções inorgânicas. E agora eu quero ver o nível intelectual de vocês. Jesus. Eu tenho uma molécula formada por oxigênio e nitrogênio. Então, porra, você complica. Lógico que eu complico. Olha só, oxigênio eu já vi. S2P4. Ah, tô olhando. É só voltar o slide. Ah, não lembro. Outro slide, pô. Aqui, ó. 2 elétrons. Feliz, feliz. Subnível S tá feliz, completinho. Nossa, tá uma belezinha. O P tem ao todo 4 elétrons. Então só tem um orbital completo, os outros 2 estão incompletos. Então o oxigênio é um elemento bivalente. O nitrogênio, disfarça, dá uma olhadinha na esquerda, dá uma olhadinha na esquerda, só olhar na esquerda, olha lá. Olha como é que eu sou gente boa, repetir. Tá ali
toda canhota. Só olhar, ah lá, ele é trivalente. E agora, minha gente? E agora? E agora? O oxigênio é bivalente, o nitrogênio é trivalente. Como é que eu faço? Alguém falou, pega na tesoura do Eduardo, mão de tesoura, o outro fala, cruza, o outro se joga a peteca, e aí tudo bem. Eu sei que as valências têm que se igualar. Então eu multiplico o bivalente por 3, ele fica hexa. E multiplico o triplo 2, também fica hexa. Então a fórmula é 2N e 3 oxigênio. Jesus, como isso é simples? Eu nunca tinha entendido isso, eu decorava isso, não precisa. Agora vamos para ligação iônica. Na ligação iônica, os ligantes, os átomos que se ligam, têm uma grande diferença de eletronegatividade, diferente da covalente. E essa grande diferença acaba fazendo com que um átomo arranque o elétron do outro. Quando o átomo arranca o elétron do outro, eles viram íons. O sódio feliz, o flúor foi lá e arrancou o elétron dele. Quando ele arrancou o elétron, o sódio ficou positivo e o flúor negativo, tá vendo? O flúor arrancou, porque devido à grande diferença de eletronegatividade. Quando o sódio perde um elétron, ele fica positivo. Quando o flúor ganha um elétron, ele fica negativo. Eles deixam de ser átomos, passam a ser íons. Adivinha por que o nome da ligação é ligação iônica, cara pálida? Adivinha? Porque é uma ligação entre íons. E o que mantém esses caras juntos é uma atração com uma união eletrostática. E agora, ao contrário da ligação covalente polar, as cargas são totais. Por que são totais? Porque agora o cara toma o elétron é dele. Ele tomou, foi, deu um tocador e tomou, meu irmão. Você não lembra aquele cara da escola que pegou a tua borracha emprestada e não devolveu? E você olhou e falou, vou pegar. Quando você olhou pro tamanho dele e falou, não, deixa com ele. Tá bem colocado. É isso aí. O cara é muito mais, ele não compartilha. Ele até leva o mulher, vamos compartilhar. Eu sou amigo, só de vamos compartilhar. Aí ele compartilha, galera. Aí, quando forma o orbital molecular, ele leva o orbital para ele. O sódio fica vendo a bicho. Desnecessário dizer que uma ligação iônica é sempre polar do verbo forever. Agora presta atenção. Quando a ligação é covalente, eu dou origem à molécula. Mas quando a ligação é iônica, eu não formo moléculas. Eu formo um agregado iônico. Os íons, o cátio e o ânion, eles se arranjam em retículos cristalinos. São só cristalinos lá, ó. Montão de cátio, montão de ânion. Se você tem um cátio e um ânion, você tem um agregado. Se você tem 1000 cátions e 1000 ânions, você tem um agregado maior, mas continua sendo um agregado. Ligação iônica não forma molécula, forma agregado. E aí, surge um problema. Se na ligação iônica eu não tenho um número determinado de ligantes, tanto de um com tanto de outro, como é que eu monto a fórmula, cujo nome é íon-fórmula, e não fórmula molecular, hein? Ligação iônica não gera fórmula molecular, gera íon-fórmula. Então, para representar o composto iônico, já falei que nós usamos o tal do íon-fórmula. Esse íon-fórmula é, na verdade, uma fórmula mínima do composto. Vou dar uma ideia a vocês agora de como é que eu faço o íon-fórmula, uma vez que o composto iônico não tem uma composição definida. Eu peguei, como exemplo, o cloreto de sódio. A estrutura cristalina do cloreto de sódio é um cubo, não tem perspectiva. Na verdade, o retículo cristalino do cloreto de sódio são vários cubos, vários. Sabe, fácil, face to face. Então isso cresce para cima, cresce para baixo, cresce para o lado, cresce para trás. São vários cubos. Eu peguei um único cubo, que é a unidade cristalina. Essa é a unidade cristalina do cloreto de sódio. Ou seja, é um cristalzinho só. Esse cristal se repete inúmeras vezes para formar um agregado. Então como é que eu formo o íon-fórmula? Assim, presta atenção. Quantos sódios eu tenho dentro do cubo? Observaram que dentro da unidade cristalina só tem um sódio, tá vendo a amarelinha? O sódio é um cátio, um sódio. E quantos cloros eu tenho dentro da unidade cristalina? Olha, o cloro é azul, os verdeados são 8 na ova. Você está observando? Admita que o ânion cloreto é uma esfera. Você observou que essa esfera não está totalmente dentro do cubo? Essa esfera é cortada por 3 planos, o plano X, o Y e o Z. Quando um desses planos corta a esfera ao meio, fica metade para dentro, metade para fora. Quando o segundo plano perpendicular ao primeiro corta essa esfera, opa, eu vou ter a metade da metade, 1/4. Então fica apenas 1/4 da esfera para dentro dos dois planos.
Quando eu corto essa esfera por um terceiro plano, fica a metade de um quarto, ou seja, um oitavo. Consequentemente, cada uma dessas esferas do íon cloreto tem um oitavo dentro do cubo. E como são 8 esferas, e tem um oitavo dentro, 8 vezes um oitavo dá 1. Então, cada um desses oitavos soma um cloro. Consequentemente, o que eu tenho dentro da unidade cristalina? Uma esfera representando o sódio e vários oitavos de esfera representando o cloro. Esses vários oitavos juntos correspondem a um cloro. Por isso que o íon fórmula do cloreto de sódio é NaCl, porque dentro da unidade cristalina só tem um Na e um Cl. Vocês entenderam de onde sai essa fórmula? Ah, mais um menos um, mais um menos um, cacete, tem a ver com o cristal. Vou mostrar para vocês aqui alguns outros exemplos. Tá vendo? Dependendo da estrutura do cristal, você vai ter um ou mais átomos dentro dele. Entendeu? Já falamos de ligação iônica e ligação covalente. Antes de ir à frente, classificando as ligações, eu vou dar um break para mostrar para vocês como é que eu identifico quando uma ligação é iônica ou covalente. Quando eu falei de covalente, vocês perceberam que eu botei a metal e a metal? Mas quando eu falei de iônica, eu disse que são dois caras ligantes onde a diferença de eletronegatividade é muito grande. Aí alguém já disse, a metal com metal, uma obra. Toda ligação iônica é entre um metal e um ametal, mas nem toda ligação entre ametal e metal é iônica. Ih, Toninho embolou, acho que embolou. Cadê cor das coisas? Olha só. Para ser iônica, o gigante tem que ter grande diferença de eletronegatividade. Onde estão os elementos de maiores eletronegatividade da tabela? No canto superior direito. Onde estão os elementos de baixa eletronegatividade? No canto inferior esquerdo. Canto inferior esquerdo, metais. Canto superior direito, a metais. Por isso que as ligações iônicas são formadas com metal e ametal. Mas nem todo metal tem eletronegatividade baixa. Então tem alguns metais que se ligam a ametais e formam ligações predominantemente covalentes e não iônicas. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu estou ficando louco, eu sei, já fiquei. Olha para a diferença de eletronegatividade. Eu tenho que decorar. Lógico que não, né, meu? Você dá, pelo amor de Deus. Se a diferença de eletronegatividade for menor que 1,7, a ligação é predominantemente covalente. Se for maior ou igual a 1,7, a ligação é classificada como predominantemente iônica. Ligações iônicas são formadas por metais e ametais, mas não esqueça, nem toda ligação entre metal e ametal é iônica. Já para ligações covalentes, são sempre entre ametais. Aqui, NaCl. Eletronegatividade do Na, 0,9, do cloro, 3. Pega o maior e diminui o menor, você sabe bem a parte de subtração, né? Pelo amor de Deus. 3 menos 0,9, 2,1, maior que 1,7, predominantemente iônico. E HCl? H é 2,1, Cl é 3. 3 menos 2,1, 0,9. Se é menor que 1,7 é covalente. Aí tem uma rapaziada aí mais preciosista, cuidado, professor Toninho. O hidrogênio não é um ametal. O fofo, o hidrogênio, quando se liga, ele se comporta como um ametal. Tá legal, meu irmãozinho? Deixa aí guardadinho, tá beleza? Vamos dar mais alguns exemplos. Olha só, Cl e Cl. Os dois caras são iguais. A eletronegatividade de um Cl é 3 do outro, 3 vezes são iguais. É menos 3, 0. Menor que 1,7, ela é covalente. Mas como não há diferença de eletronegatividade, eu digo que ela é covalente apolar. Ela não tem polos. Ninguém fica negativo, ninguém fica positivo. BRCl. Cl tem eletronegatividade 3. O bromo 2,8. 3 menos 2,8, 0,2. Opa! Menor que 1,7. Covalente. Vamos lá. Ah, mas é pouquinho. Tá bom. Polar, mas é polar, porra. HBr. BR 2,1, 2,8, H 2,1, 0,7. Covalente polar. HI. 2,5 do iodo menos 2,1 de hidrogênio, 0,4. Covalente com polos. Quem vai ficar negativo? O mais eletronegativo. O cloro, o bromo e o iodo. Agora, NaCl. Já fiz isso aí para vocês. Cl é 3, Na é 0,9, dá 2,1. Maior que 1,7, tá uma ligação covalente. E se é covalente, ela é sempre polar. Olha aí, aqui no Rio, o ERT adora. Adora, do verbo adora. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais polar é a ligação. Ela tem maior caráter iônico, ela mais se parece com o íon. Não está dizendo que é iônica, está falando de caráter. Ela se parece. Quanto mais polar ela for, maior o caráter iônico dela. Então não é. Quando as ligações abaixo é a mais polar. Quando as ligações abaixo tem o maior caráter iônico. É só pegar e ver a diferença de eletronegatividade entre os átomos gigantes. Ok? Quanto maior essa diferença, maior o caráter iônico. Agora, para fechar as ligações, os tipos de ligações, vou ver a ligação metálica. Cara, a ligação metálica é uma ligação que ocorre entre metais. Metálica. Metal tem baixa eletronegatividade. Sabe o que acontece?
eles perdem os elétrons. Essas bolinhas vermelhas são os elétrons se movendo. Esses elétrons ficam soltando e formam uma nuvem eletrônica. Portanto, como ele perde o elétron, ele vira um cátion. Então, um composto metálico ele é formado por cátions. Aí diz, então você repelir o positivo no metálico positivo? Sim. Mas essa nuvem eletrônica atenua a força de repulsão entre os cátions. E aí fica todo mundo juntinho. Por isso que metal conduz corrente elétrica até no estado sólido. Por quê? Porque ele tem elétrons livres. Se você aplicar uma diferença de potencial, esses elétrons se deslocam, ok? E um detalhe, na ligação metálica, assim como a ligação iônica, eu também formo um retículo cristalino. Então, cara pálida, quando o cara bota lá Fe é ferro, não é Fe, Fe é N. Não tem um átomo de ferro. Tem vários, só que a atomicidade não é definida. Por isso que às vezes eu não indico. Entendeu? Agora vamos ver as características dos compostos formados a partir dos 3 tipos de ligação. Inicialmente, vamos analisar os compostos moleculares. Molecular formado por ligação covalente. Esses compostos, essas substâncias formadas por ligação covalente, podem ser encontrados nos 3 estados físicos, na temperatura ambiente. Sólido, líquido, temperatura ambiente, 25 graus. Eu não estou falando de Gobi, nem de Sibéria. Eles normalmente têm pontos de fusão e ebulição menores do que os correspondentes iônicos e conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em solventes apropriados. Agora, esse composto molecular vai conduzir corrente elétrica quando dissolvido num solvente, tipo água, se ao se dissolver, ele sofrer ionização, ele se transforma em íons. Então, o composto molecular só conduz corrente elétrica quando dissolvido num solvente apropriado. E ao ser dissolvido, ele tem que sofrer ionização. Olha agora os compostos iônicos. Eles normalmente são sólidos. Por quê? Porque esses caras têm temperatura de fusão muito alta. Eles conduzem corrente elétrica dissolvidos ou fundidos. Opa, olha a diferença. O covalente só conduz dissolvido. Assim mesmo se gerar íon. O iônico, quando você dissolve ele em solução aquosa, por exemplo, ele sempre produz íon e, portanto, conduz corrente elétrica. E quando você derrete o cara, taca no fogo, aquece. Quando ele derrete, a ligação do retículo cristalino quebra e libera o cátion e o ânion. E ele também conduz corrente elétrica. Então, compostos iônicos conduzem dissolvidos em água, para sermos práticos, ou quando você derrete ele, bota ele no estado líquido. E como eu já disse, é levado ao ponto de fusão e ebulição. Por quê? Porque primeiro forma um retículo. Então está todo mundo ligado a todo mundo. E além disso, a atração ali é muito forte, porque é de cátion e ânion. Então você tem que quebrar um montão de ligações para conseguir separar esse negócio. Por isso os pontos de fusão e ebulição são muito mais altos, normalmente, que os da ligação covalente. E por último, os compostos metálicos, formados por metais. Esses caras conduzem muito bem calor e eletricidade. E eles conduzem no estado sólido. É o único cara que conduz corrente elétrica no estado sólido, 2 comuns. Não vou entrar no mérito, tem um tal de ligação dupla conjugada lá no grafeno, que possibilita ele, no grafite, que possibilita ao carbono, que é um ametal, conduzir corrente elétrica no estado sólido. Mas depois eu vejo isso. Os metais apresentam o estado físico sólido em temperatura ambiente. Tem 2 exceções. O mercúrio, que é líquido, e o galho, que também é líquido. Só que o galho ninguém usa, todo mundo fala só de mercúrio. O resto é sólido. Esses caras têm um brilho característico dos metais. E agora vamos aos tão esperados exercícios. Primeiro exercício. As propriedades exigidas por um certo material podem ser explicadas pelo tipo de ligação química presente em suas unidades formadoras. Numa análise laboratorial, um químico identificou para um certo material as seguintes propriedades: alta temperatura de fusão e ebulição. Opa, tá com cheirinho de ligação iônica, composto iônico. Hein? Boa condutividade elétrica em solução aquosa. O cheirinho aumentou. Mau condutor de corrente no estado sólido. Não é metal. Composto iônico. Alta temperatura de fusão e ebulição. Pode ser iônico ou metal. Boa condutividade elétrica em solução aquosa. É iônico. O metal não conduz sólido. O metal não dissolve água. Mau condutor no estado sólido. Iônico. Resposta tá aí. Letra D. Mole. As unidades constituintes dos sólidos. Óxido magnésio. MgO.
I2 e platina, PT, são respectivamente. Gente, pelo amor de Deus. MgO, metal e ametal, provavelmente é iônico. Se é iônico, as unidades que constituem é o íon, lembra? Porque um ganha e o outro perde, né? Se transforma em íon. Por isso que o nome da ligação é iônica, porque ocorre entre íons. E 2 é iodo ligado a iodo. Iodo não é metal. Então ali a ligação é covalente. Ligação covalente, ninguém perde elétron, ninguém ganha. Então são átomos, eles continuam sendo átomos. E platina PT, aí eu vou fazer uma observação. Bom, o primeiro é formado por íon. O segundo é formado por átomos que geram moléculas, lembra? Então a resposta pode ser átomo ou molécula. E o terceiro, aí é que tem o senão. Aí é que tem o senão. Olha só. Eu discordo do átomo no final. Lembra? O metal não é formado por átomo, ele é formado por cátions, lembra? E o que mantém a estrutura junta são os elétrons, que mantém tudo coeso, lembram disso? Mas como eu não tenho essa opção aí, o primeiro é formado por íon. O segundo é formado por átomos com a unidade molécula. E o terceiro é formado por íon. Só que eu não tenho essa construção. A melhor construção que eu tenho aí é C. Então eu vou ficar com a letra C. 3. Cloreto de sódio, metal e ametal. Metano, 2 ametais. Álcool, 3 ametais. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Em suas estruturas construídas respectivamente por ligações NaCl, metal e ametal, iônica. Carbono e hidrogênio, 2 ametais. Covalente. Carbono, hidrogênio e oxigênio, 3 ametais. Covalente. Ó Jesus, isso é muito fácil. E é só falar. O leite materno é um alimento rico em substâncias orgânicas, tais como proteínas, gorduras e açúcar. E também substâncias minerais, como por exemplo fosfato de cálcio. Esses compostos têm como característica principal as ligações covalentes na formação de suas moléculas, enquanto que o mineral também apresenta ligação iônica. A primeira alternativa que apresenta corretamente os conceitos de ligação covalente e iônica, respectivamente. Letra A ligação covalente só ocorre nos compostos orgânicos. Acho que não. Lógico que não. A ligação covalente ocorre entre ametais, seja ele orgânico ou não. B. A ligação covalente se faz por transferência de elétrons. Não, transferência iônica. A ligação covalente se faz por atração de carga entre os átomos. Não, a ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons. A atração entre cargas é característica da iônica. A ligação covalente se faz por união de átomos em moléculas. Isso, átomos se unindo para formar molécula. E a ligação iônica, união de átomos em complexos químicos. Eu sei que é meio complexo, mas não é um complexo químico. Letra E. A ligação covalente se faz pelo compartilhamento de elétrons. E a ligação iônica por transferência. Aí, meu irmãozinho, parabéns, você acertou. Outra questão. Dos compostos abaixo, qual não realiza ligação iônica? Ah, Jesus. Ligação iônica, metal com metal. Tem que olhar a relatividade, lembra? Ligação covalente a metal com metal. NaCl, pô, você está cansado de saber que essa ligação iônica não é expulsada. MgCl, magnésio, é um metal de baixa eletronegatividade. Cloro, alta. Cálcio, metal. 2 ametais. Metal a metal. Gente, pelo amor de Deus, hidrogênio se comporta como metal, cloro como metal. Ah, Toninho, eu tenho uma dúvida aí sobre o MgCl. Eu também. Mas dentre as opções, a mais covalente, a que tem o maior caráter covalente, é a letra D. Questão 6. Analise a tabela que mostra a propriedade de 3 substâncias, X, Y e Z, em condições ambientes. Condições ambientes 25 graus. Não é nem Saara, nem Sibéria. Substância X, temperatura de fusão, 146. Substância Y, 1600. Substância Z, 800. Opa, já percebi que a temperatura de fusão de X é baixa, é só comparar. X, condutibilidade elétrica, nenhuma. E é solúvel em água. A temperatura de fusão baixa assim, sei lá, parece ser covalente, ou molecular, lembra? Vamos segundo, Y. 1600 graus. Condutibilidade elétrica alta. Insolúvel, gente, se tem, olha só, temperatura de fusão muito alta, ou é iônica ou é metal. Condutibilidade elétrica elevada, está com cara de ser metálica. E insolúvel em água é metal. Isso é metálica. Y. Fusão também alta. Condutibilidade ou fundido ou dissolvido. Pelo amor de Deus, eu sei que é iônica. Então eu estava certo. É covalente a primeira. Então a primeira é covalente ou molecular, a segunda é metálica e a terceira é iônica. Resposta,
Letra C, de Cláudia. Mais uma questão, cara. Minas Gerais. Minas Gerais, as questões são muito boas, hein? Em relação às combinações do enxofre com hidrogênio, o cálcio, o oxigênio, concorda? Afirma-se corretamente que a ligação entre o enxofre e o cálcio é covalente apolar. Gente, olha só. Enxofre e o cálcio são elementos diferentes. Se são diferentes, tem eletronegatividade diferente. Se tem eletronegatividade diferente, o elétron vai ficar mais tempo perto de um do que do outro. Isso vai deixar um negativo e o outro positivo. Então, essa droga não é apolar, ela é polar. Então, vamos fazer uma análise mais cuidadora. O enxofre é um metal. O cálcio é metal. Opa! Combinação iônica. B. O composto resultante do enxofre com cobre é molecular, covalente, polar. Enxofre é metal. Cobre é metal. Ligação iônica. O enxofre e o oxigênio se ligam por meio de ligação covalente. A metal, opa, covalente. E os dois são diferentes, então é polar. E não tem a mesma eletronegatividade. O enxofre forma ligação predominantemente iônica com hidrogênio. Gente, pelo amor de Deus. Tá bom, vou levar lá. Letra C, de Cláudia. Espero que vocês tenham gostado do curso de ligações químicas. Fiquem atentos que eu vou liberar agora o curso sobre geometria molecular.